Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade aos estudos da Escola Dominical na Revista dos Jovens. Hoje é a lição 12. A lição 12 será ministrada no próximo domingo, dia 24 de março de 2024. O título da lição e alguns conteúdos estão na descrição do vídeo. A leitura semanal com suas referências, texto principal, resumo da lição, as perguntas e respostas. Título da lição: Perseverando na doutrina de Cristo. Texto principal: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito capítulo 2, versículo 10. Resumo da lição: para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. Leitura semanal. Segunda, a palavra de Deus traz alegria à vida. Terça, a palavra de Deus nos dá sabedoria. Quarta, Deus concede aos seus servos inteligência para entender seus testemunhos. Quinta, Deus é bom e nos ensina seus estatutos. Sexta, meditando nos preceitos do Senhor. Sábado, advertência quanto à vigilância. Texto bíblico base, 2 João, versículos 1 a 9, o texto bíblico diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Sobre a leitura bíblica, eu gostaria de fazer 3 rápidas considerações. A primeira está no versículo 9, todo aquele que prevarica. Quando a gente lê um texto, sim, na Bíblia, uma palavra que a gente não conhece, é importante a gente buscar o significado dela. Eu achei interessante buscar o significado da palavra prevaricar. Prevaricar é desrespeitar ou não cumprir uma ordem, não cumprir um dever por má fé. A pessoa sabe que tem que fazer e não faz. Então aqui João disse, todo aquele que prevarica, quer dizer, todo aquele que não cumpre a palavra de Deus, que sabe que tem que fazer, que obedecer a Deus e não obedece, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Viu que interessante? Quando você busca o significado, você aplica naquela palavra ali, naquele texto, você tem um entendimento melhor. Isso é importante também quando a gente vai pregar. Quando você vai pregar, você busca o significado dessas palavras mais difíceis do texto, e isso te ajuda a desenvolver a mensagem. O outro comentário é o versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Desde a igreja apostólica,
A mensagem de Jesus Cristo já é atacada, a pessoa de Jesus já é atacada. Muitos diziam que Jesus não vem em carne. Tinha uns que falavam que Jesus era um holograma, que era uma projeção, que não era palpável. Outros diziam que Jesus não era Deus. Mas Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e a divindade de Jesus, João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne, e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, que já é a humanidade de Jesus. O Verbo se fez carne. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Precisamos estudar Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito de Jesus Cristo. Porque essa doutrina, até hoje, há heresias que negam que Jesus é Deus. E o outro comentário que eu gostaria de dizer aqui é a respeito de hermenêutica. A hermenêutica é a ciência de interpretação de textos. Hermenêutica bíblica interpreta a Bíblia corretamente, ajuda a aplicar o significado das palavras corretamente. Então, a hermenêutica bíblica é uma aplicação da interpretação de texto para que a gente possa interpretar a Bíblia adequadamente, corretamente. E na hermenêutica bíblica, a palavra mulher, tudo que se refere a mulher, aqui no caso o texto é senhora. A palavra, lá em Apocalipse capítulo 12, tem a mulher, né? E aqui nós temos a senhora. A palavra mulher, senhora, ela se refere à igreja ou a Jesus Cristo. Aqui no caso, a senhora, o ancião era João, né? Já estava velhinho. O ancião, a senhora eleita. Essa senhora não era uma senhorinha, não era uma vovozinha, não. Essa senhora é a igreja. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, no versículo 5. Essa senhora era a igreja. Aqui João estava chamando a igreja de senhora. Lá em Apocalipse capítulo 12, aquela mulher ali de Apocalipse capítulo 12 é a nação de Israel. Então entenda isso. Mulher, senhora, tudo, quando a Bíblia tiver esse texto assim, vai se referir à nação de Israel ou vai se referir à igreja. Amém? São esses 3 comentários que eu gostaria de deixar antes de iniciar a introdução. Vamos agora estudar a introdução. Vamos iniciar a introdução. Na lição deste domingo, estudaremos a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Ela é a base que sustenta a igreja e toda a doutrina cristã. Veremos alguns dos principais ensinos de Jesus e a necessidade do crente olhar para si mesmo, vivendo assim em constante vigilância e oração. Item 1, diante de um mundo imoral. 1.1, a moralidade cristã. Precisamos compreender o significado de ética e moral. O termo moral vem do vocábulo latino mos, do adjetivo moralis, e significa costume ou uso. A palavra ética vem do grego ética, de eteus, cujo significado é aquilo que se relaciona com o caráter. A ética trata mais do aspecto teórico e estuda a respeito do que é certo, enquanto a moral lida com a prática do que é certo e bom. A ética te mostra como você vai se comportar, o que é ético você fazer no serviço, na hora da pregação, né? Tem até a ética pastoral, né, que fala isso. E como o pastor deve se portar, né? Quer dizer, ele não pode, por exemplo, ficar usando problemas de membros e ficar colocando no púlpito, entendeu? É ética pastoral, o cuidado com a pessoa, então o agir corretamente. Então é a parte teórica de como você deve se portar. E a moralidade é a prática do que é certo e do que é bom.
A ética e a moralidade cristãs são determinadas pela moral do próprio Deus, que a semelhança dele são imutáveis. A moralidade cristã diz respeito ao comportamento de acordo com as Escrituras. Então, a moralidade cristã está relacionada com aquilo que ensina as Escrituras. Ela pode ser considerada também como absoluto moral. Moralidade cristã, absoluto moral, e se relaciona diretamente com o caráter moral de Deus. Por isso que é o absoluto moral, porque está relacionado com o caráter moral de Deus, exigindo santidade, justiça, amor, honestidade e misericórdia. Um exemplo disso é o princípio de que matar é errado, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Sendo assim, um mundo pautado na moralidade cristã seria um mundo marcado pelas características divinas, conforme ensinadas na Bíblia Sagrada. 1.2. Um mundo imoral. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. João afirma o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O apóstolo parece generalizar, mas isso se dá porque ele quer indicar a gravidade e a seriedade do tema. A esse respeito, o comentário bíblico Matthew Henry afirma que a humanidade está dividida em dois grandes partidos ou domínios, um que pertence a Deus e um que pertence à maldade ou ao maligno, e sobre os que estão sob o domínio do maligno. Ele afirma que eles estão unidos pela natureza, diretriz e princípio maligno e estão unidos em uma cabeça. Há uma cabeça da malignidade e do mundo maligno, e ele tem um controle tão grande aqui que é chamado de o Deus deste século. Tem 2 Coríntios 4:4. Esse sistema maligno é contrário a Deus, à sua palavra e ao seu povo. Ele não segue os princípios morais divinos, portanto, é um mundo imoral. Eu já considerei aqui em outras lições, anotei aqui para a gente lembrar. A palavra mundo tem 5 significados na Bíblia. A palavra mundo, no contexto do versículo, pode se referir ao universo, pode se referir ao planeta Terra, pode se referir a uma multidão, pode se referir à sociedade corrompida e pode se referir à humanidade. Então são esses 5 sentidos aqui que a palavra mundo pode ter na Bíblia: universo, planeta, sociedade corrompida, multidão e humanidade. Aqui, na lição, o mais aplicável é a palavra mundo como sociedade corrompida, aquela sociedade que não procura seguir os princípios bíblicos. 1.3. O cristão diante de um mundo imoral. João afirma que muitos enganadores entraram no mundo com a principal característica de que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. É neste mesmo mundo que os nascidos de Deus estão e são desafiados a vencerem. Diante de tão grande desafio, qual deve ser a postura do cristão em um mundo imoral? Mundo imoral, sociedade corrompida. O próprio João, em sua 2ª carta, oferece a resposta a essa questão. Ele afirma que o crente não pode retroceder para que não perca o galardão e não prevaricar. O que é prevaricar? Não cumprir uma ordem, deixar de cumprir uma ordem por má fé, que é o mesmo que não ultrapassar os limites estabelecidos pela doutrina. Então, lendo novamente, ele afirma que o crente não pode retroceder para que não perca o galardão, e não prevaricar, que é o mesmo que não ultrapassar os limites estabelecidos pela doutrina. O crente, portanto, ao invés de voltar atrás ou ir além do que está nas Escrituras, do que as Escrituras estabeleceram,
deve perseverar na verdadeira doutrina, com vistas à manutenção da comunhão com Deus, e assim poder enfrentar e vencer o mundo imoral, resistindo pela palavra. Então é aquela questão, irmãos, isso é muito sério. A gente não deve ignorar e nem ir além do que a Bíblia ensina. Precisamos ensinar a sã doutrina, o que a Bíblia ensina. Estarmos dentro do limite dos ensinos bíblicos, da doutrina cristã, da doutrina dos apóstolos. Pense, qual deve ser a postura do crente diante de um mundo imoral? Ponto importante, ele deve perseverar na verdade da palavra de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Número 2, andando segundo os mandamentos de Jesus. 2.1, os mandamentos de Jesus. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é a mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. Extenso, profundo e cativante. Esse sermão tem sido considerado uma expressão ampliada e aplicada da lei de Deus entregue a Moisés. A conclusão desse sermão, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, oferece um resumo e uma recapitulação dos princípios do reino de Deus expostos por Jesus, podendo assim representar a expressão fiel dos mandamentos de Jesus. Eles estão assim dispostos. Relacionamentos interpessoais saudáveis, relacionamento saudável com Deus, o caminho da salvação e o da perdição, alerta sobre os falsos profetas e a seriedade do reino demonstrada na forma com que se dará o dia de acerto de contas. Portanto, aí estão os pontos pelos quais os mandamentos de Jesus são identificados e podem ser bem compreendidos. 2.2 Mandamentos santificadores. Jesus foi mestre por excelência, ao ponto de até os servidores dos fariseus reconhecerem a sua sabedoria. Jesus ensinou por palavras, por meio dos sinais que operou na presença dos discípulos, ensinando princípios eternos, e até ao orar, o mestre compartilhou ensinamentos. Então Jesus ensinou por palavras, por meio de sinais que operou na presença dos discípulos, ensinando os princípios eternos, e até quando orou, Jesus ensinou. E até ao orar, o mestre compartilhou ensinamentos. Como se vê na chamada oração sacerdotal. Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus pediu ao Pai para que os discípulos fossem santificados na palavra, pois ela é a verdade. A referência à palavra de Deus tem relação direta com a verdade eterna da doutrina que Jesus ensinou. E em toda esta oração é possível identificar os aspectos fundamentais destes seus mandamentos, o verdadeiro conhecimento de Deus e a glorificação do Filho, a preservação do crente pela palavra da verdade e o compromisso dele diante de uma sociedade imoral. Portanto, os mandamentos de Jesus preservam o crente em um mundo mau e capacita-o a viver os propósitos divinos. Número 3, os benefícios dos mandamentos de Jesus. Jesus afirmou que aqueles que fazem o que ele ordena são seus amigos. João capítulo 15, versículo 14. Diante do desafio colocado ao colegiado apostólico, Pedro perguntou a Jesus qual seria o ganho deles por deixarem tudo para segui-lo, ao que Jesus respondeu 100 vezes tanto já neste tempo, e ainda acrescentou que no século vindouro a vida eterna, em Marcos capítulo 10, versículo 30. Sendo assim, o crente que ouve e cumpre os mandamentos de Jesus
tem a garantia de bênçãos nesta vida e na eternidade. O crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis, como, por exemplo, não é enganado pelas falsas doutrinas e nem pelo espírito do anticristo. Está pronto a perseverar até o fim, não perde o galardão que recebeu do Senhor e mantém a comunhão com o Pai e com o Filho. Pense, de que forma o cumprimento dos mandamentos de Jesus beneficia o crente? Ponto importante: o crente que conhece e cumpre os mandamentos de Jesus vive uma vida abundante, santificada e perseverante. Número 3. Olhando por nós mesmos. 3.1. Olhai por vós mesmos. A expressão usada por João, olhai por vós mesmos, em 2 João capítulo 8, é praticamente uma repetição das palavras de Jesus aos seus discípulos em Marcos 13, no qual há advertências em pontos específicos, como cuidado com o engano doutrinário e a atenção e vigilância. Em Mateus 26:41, estão registradas as palavras de Jesus para que Pedro, Tiago e João vigiassem e orassem, como uma clara advertência sobre as terríveis consequências que o pecado poderia lhes causar. Vigilância e oração são duas práticas vitais ao crente que deseja vencer a si mesmo, o pecado, o mundo e o diabo, e isso implica olhar para si mesmo, na intenção de identificar possíveis inclinações do coração para o mal e assim poder buscar auxílio em Deus. É aquilo que Paulo também disse na ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Devemos olhar para dentro de nós e onde estiver a nossa dificuldade, a gente leva para Deus, pedindo ajuda, pedindo misericórdia dele, e aí a gente vai perseverando, amém, irmãos? Perseverando na presença de Deus. A falta de vigilância levou Pedro a negar Jesus por 3 vezes. O crente deve vigiar e orar como práticas de cuidar de si mesmo. 3.2 Cuidados pessoais. Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele redobrasse atenção no cuidado próprio, evitando assim a própria perdição, enquanto trabalhava para salvar os outros. Paulo aconselhou Timóteo ao exercício pessoal na piedade, ou seja, boas práticas espirituais, e ao cuidado da doutrina. Em um mundo imoral e perigoso, o crente deve ter os cuidados acima expostos, além de outros, especialmente no que se refere à escolha das companhias e da natureza das conversas pessoais. Pois, como afirma o apóstolo Paulo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, intencionalmente, dedique-se a boas práticas e a boas companhias, e sob o poder do Espírito Santo, vença o mundo. 3.3 Vencendo o mundo. Depois de discorrer sobre a urgente e permanente necessidade de vigilância e oração, além dos cuidados pessoais que o crente deve ter, aqui se apresenta a forma pela qual ele pode enfrentar e vencer o mundo. Efetivamente, destaca-se a necessidade de conhecer os desafios impostos por esse tempo, além de uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico e intelectual, com vistas a responder adequadamente às indagações mais comuns na atualidade. Por isso que nós precisamos estudar, irmãos. Olha só, destaque-se a necessidade de conhecer os desafios impostos por esse tempo, além de uma vida dedicada ao preparo espiritual, né, uma oração, vigilância, comunhão com Deus, bíblico e intelectual. Estudar, aprender, estudar a Bíblia, se capacitar. E para a gente aprender, irmãos, precisamos
ter um tempo dedicado para isso. Aprendizagem exige tempo, exige dedicação. Amém? Então, uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico, intelectual, com vistas a responder adequadamente às indagações mais comuns na atualidade. Considere as palavras de Charles Colson e Nancy Pearcey na obra O Cristão na Cultura de Hoje. Eles afirmam que, depois de considerar a realidade do mundo em nossos dias, o cristão deve abraçar a verdade de Deus, entendendo a ordem física e moral que ele criou, defendendo amorosamente essa verdade diante de seus vizinhos e tendo coragem de demonstrá-la em os caminhos da vida. Portanto, vigiem, orem e cuidem de sua vida espiritual, pois assim poderás enfrentar e vencer este mundo imoral, mantendo-se firme na verdadeira e pura doutrina da palavra de Deus. Pense de que forma o olhar por si mesmo contribui no enfrentamento e na vitória contra este mundo imoral? Ponto importante. O cuidado pessoal envolve vigilância, oração e práticas piedosas, que juntas dos mandamentos de Jesus somam força e condições para que o crente vença o mundo. Para a gente poder ajudar uma pessoa a se levantar, a gente tem que estar de pé, né? O Senhor é quem nos mantém de pé. Nós precisamos estar de pé. Provérbios diz como uma pessoa caída vai ajudar a outra a se levantar. Então, precisamos cuidar de nós mesmos, amém? Para que a gente possa ter condições de ajudar as pessoas. Conclusão. Aprendemos que o mundo se encontra perdido na imoralidade, contrariando os padrões divinos, expostos e ensinados nas Escrituras. É neste mundo, nessas condições, que o crente é desafiado a se manter fiel a Deus, enfrentando e vencendo as propostas e os enganos deste sistema contrário aos princípios divinos. Essa lição reafirma a necessidade de o crente olhar para si mesmo, isto é, estar vigilante e em oração, conforme advertido pelo próprio Jesus, pois somente assim é que o mundo poderá ser vencido. Hora da revisão, 5 perguntas e respostas. Qual o significado do termo ética? Aquilo que se relaciona com o caráter, estuda o que é certo. E a moralidade é a prática daquilo que é certo. Então, é um contraponto entre esses dois termos, ética e moralidade. A ética, a gente estuda o que é certo. Na moralidade, a gente pratica o que é certo. Segundo a lição, número 2, segundo a lição, qual deve ser a postura do crente diante do mundo? Deve perseverar na verdade da palavra de Deus. Número 3, qual a mais importante mensagem ensinada e pregada por Jesus? O Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. De acordo com a lição, o Sermão do Monte é a mensagem mais importante pregada por Jesus. Número 4, cite uma das bênçãos advindas do crente cumprir os mandamentos de Jesus. Eu vou ler aqui o parágrafo, está na página 58, vou ler no item 2.3, os benefícios dos mandamentos de Jesus. No finalzinho está escrito assim: sendo assim, o crente que ouve e cumpre os mandamentos de Jesus tem a garantia de bênçãos nesta vida e na eternidade. O crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis, como, por exemplo, não é enganado pelas falsas doutrinas e nem pelo espírito do anticristo, está pronto a perseverar até o fim, não perde o galardão que recebeu do Senhor e mantém a comunhão com o Pai e com o Filho. Essa é a resposta da número 4. Número 5. Quais são, segundo a lição, as práticas vitais para o crente que deseja vencer o mundo? A vigilância e a oração. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, esse mundo aí é o quê? É a sociedade corrompida. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. É a sociedade corrompida.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo o que é? É a humanidade. Os fariseus falaram, olha lá Jesus indo embora, vai todo mundo atrás dele. Esse todo mundo é quem? Era a multidão. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. O que é esse mundo? É o planeta. Aí lá em Atos 17, Paulo fala, porque Deus criou o mundo, as estrelas. Então, quando ele fala assim, né, que num aspecto maior da palavra mundo, ele não está se referindo apenas ao mundo, mas ao universo. Então são essas 5 aplicações da palavra mundo: universo, planeta, sociedade corrompida, multidão e humanidade. Então aqui, pergunta 5, quais são, segundo a lição, as práticas vitais para o crente que deseja vencer o mundo? Qual é a melhor aplicação aqui? Sociedade corrompida. A vigilância e a oração. Em Mateus 26, 41, quando Jesus estava no Getsêmani, né, encontrou os discípulos dormindo, ele disse que era para vigiar e orar. Irmãos, assim nós terminamos a lição 12. E compartilha com irmãos e amigos, com todos aqueles que estão estudando essa lição na sua igreja, na escola dominical. E compartilha com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.